por aqueles que laboram nesta messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nesta messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e harmonia, tão somente para praticar do bem, tão somente para praticar do bem. Eu nem vi. Me empresta o seu jornalzinho? Já te devolvo. Tá ok. Rosana, então, não sei se ela vai fazer uma revisão. Não. Não é ela. Ela é a clínica. Isso, tá? É ela, então, que é clínica, e a doutora José, que é a esposa do médico. Quem é o que vai fazer o Wilson também? Isso. E o que faz também? Não, quem vai fazer o carro deles provavelmente é o Bruno, porque eles são cirurgiões. Então, mas ele de novo. Boa noite, meus amores. Que delícia, que alegria a gente olhar aqui e ver tanto sorriso. Como é bom. Dá vontade de abraçar cada um. Amores, vamos então dar início à nossa palestra da noite. Hoje tem orador internacional. Né, Francisco? Hoje, nossa senhora, hoje nós estamos chiquérrimos. Com uma honra enorme, né, meu querido? Antes do Francisco assumir aqui, antes de eu falar um pouquinho dele, eu não sei vocês, mas eu entro aqui a 1000 por hora. E aí, para a gente dar uma acerenada, vou dar uma lidinha aqui no jornalzinho, para a gente acoplar a alma ao corpo, né? Sintonizar a nossa mente, os nossos sentimentos. Dá um oi para o YouTube. Boa noite, YouTube. Turmíssima querida, fiel demais. Boa noite. Então, dá uma lidinha, fazer uma prece, e aí o Francisco assume o ensinamento da noite. Tá aí no jornalzinho hoje, do livro Paciência,
o Emanuel nos dá um precioso conselho. Ele fala assim: bom, a turma aí vai viver crise mesmo, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo não é para ter sossego, não. É para encontrar a paz depois do enfrentamento. Então, crises virão. E o Emanuel fala assim: em qualquer crise da existência, conserve a calma construtiva. Calma que constrói, de vez que os nossos estados mentais são contagiosos. Qualquer emoção contagia, qualquer. Se tiver um bem-humorado e um mal-humorado na sala, o que tiver mais forte na sua emoção, ele contagia o ambiente. Geralmente o mal-humorado é mais forte. O bem-humorado, logo ele está zangado, está se afastando para não se contaminar, pronto, o mal-humorado já dominou. Então, conserva a calma que constrói. Constrói o quê? A sua decisão. Fala, peraí, tadinho, ele está mal-humorado, não vou entrar na dele não. Tadinho, eu vou vibrar para que ele acalme. Essa é a calma que constrói. Então, virão crises, conserva a calma. É decisão isso, não é santidade não, é decisão. E asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio a nós. Então, sustentando a calma, a gente irradia a calma e preserva o nosso sangue, a nossa corrente sanguínea, o nosso coração, o nosso fígado, o nosso estômago. A gente preserva os nossos órgãos, de vez que a emoção banha todo o corpo. Então, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida das suas emoções, cuida das suas relações. É possível. A gente só precisa querer e acreditar. Então é isso. Vamos à nossa prece e depois ao nosso convidado querido. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, é com tanta alegria que agora nos dispomos a abrir o nosso coração e encontrar o melhor de nós, Senhor, que vem da divina providência refletida através de nós. Buscamos então atenuar as sombras que permeiam as nossas situações na vida. Buscamos atenuar o impacto dos desgostos que vivemos. E agora, divino Mestre Jesus, desejamos encontrar-nos com a sua providência superior, para que neste instante possamos apaziguar o nosso íntimo, renovar as nossas atitudes, aprimorar os nossos conceitos e elevar a nossa existência a um patamar de aprendizado e bom testemunho. Meu Jesus, queremos contigo agora aprimorar e através do nosso mensageiro dessa noite, nosso querido irmão que vem de longe nos trazer o seu carinho e a sua mensagem, queremos apreender em nós, Divino Mestre, as luzes que chegam em cachoeiras brilhantes neste momento. Obrigada,
Divino condutor, obrigada por essa noite. E que assim seja. Meus queridos, hoje temos o nosso querido Francisco Hortolã, de Fernandópolis. Ele é fundador da comunidade espírita cristã Esperança. E ele estava me contando ali que eles têm um espaço muito gostoso lá numa chácara. E que agora estão construindo a sede. Ai, deu até vontade de ir lá ver. Então, o nosso querido Francisco, ele é orador, escritor, ele vai falar um pouquinho ali da obra dele, divulgador fiel da doutrina espírita. Então, é ou não é uma honra tê-lo hoje só para nós? Só para nós. Meu querido, fique à vontade, a casa é sua e a alegria é nossa. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria contagiante, né? Fala a verdade. Conheci a Carla hoje, mas já parece que eu conheço ela há muito tempo. Muito gostoso poder estar aqui com vocês. Eu achei que eu tinha vindo aqui há coisa de 2 anos, e eu estava pesquisando ali e eu cheguei à conclusão que eu vim aqui em 2018. Faz 5 anos já. Falei, como que o tempo passa rápido? Como que a gente não vê as coisas acontecerem, né? Como que é corrido? Mas faz parte da evolução, inclusive, de não ver o tempo passar. Porque tudo está passando por mudanças e já é até provado cientificamente que o tempo é relativo e de 30 anos para cá o tempo mudou. Por incrível que pareça, de uma pulsação de 8 Hz ele passou para 13 Hz. E quem tem acima de 30 anos fala, meu Deus, já é sexta, nossa, já é Natal, né? Enquanto que as crianças estão nascendo na pulsação de 13, e falar as crianças são hiperativas. Não, nós é que somos hiperlerdos, né? Nós não nos readaptamos à nova realidade. Mas eu trouxe um tema aqui hoje para a gente trabalhar um pouquinho, que eu costumo dizer o seguinte, que todas as palestras que eu preparo para mim, com as dificuldades que eu tenho em lidar comigo. E vocês vão se identificar num exemplo ou outro que eu dou aqui, tá? É muito importante a gente fazer uma revisão da nossa vida, como é que foi a pandemia. Essa pandemia levou tanta gente ruim embora, só que levou tanta gente boa também, né? Muita gente boa também. Mas uma coisa é certa, o que nos tranquiliza é que ninguém foi fora de época. Ninguém foi fora do prazo. Mesmo os parentes queridos, os entes queridos, os amigos, eles foram no tempo certo. Estava programado isso. Deus é perfeito. Falar, mas houve uma guerra. A guerra não fugiu da realidade? Não. Ainda assim, aqueles que foram convocados, aqueles que sucumbiram na guerra, ainda assim estavam programados para isso. Porque muitos outros foram e não morreram. Então, tudo está dentro da programação divina. Essa pandemia, ela virou a minha vida de ponta cabeça. Eu comecei a fazer uma faculdade antes da pandemia, de psicanálise. Eu fui representante comercial durante 25 anos. E eu comecei a fazer essa faculdade, de repente entrou a pandemia, e eu trouxe meus pais para morarem comigo, os 2 velhinhos já de andador, e aí minha esposa teve que vender uma loja que ela tinha para poder ficar em casa cuidando, que eu falei, vamos cuidar dos meus, depois a gente cuida dos seus, né? E aí combinamos tudo isso, aí vieram morar, a vida da gente vira de ponta cabeça, e aí a coisa vai complicando cada vez mais, e enfim, e nesse meio da pandemia eu lancei esse livro também, e enquanto todo mundo brincava assim, nossa, essa pandemia nós estamos igual granja, né? Acende a luz, a gente come, apaga a luz, a gente dorme, né? Muita gente brincando no Facebook desse jeito. E na realidade a minha vida estava virando de ponta cabeça, e eu descobri que ponta cabeça era o certo, que não tem nada errado. Perdi meu pai recentemente,
a minha mãe está bem fraquinha, eu deixo até o celular ligado, porque a gente não sabe o que pode acontecer, saio, mas com o pensamento lá, mas tudo isso faz parte da nossa vida, está tudo certo, não tem nada, absolutamente nada errado. Só precisamos compreender, o problema é que nós vivemos uma ilusão tão grande de achar que vida é aquilo que nós estávamos vivendo. Ah, porque estou no plano espiritual, eu falo, eu preciso nascer, né, filho do meu algoz, trazer meus inimigos como meus filhos, porque dá um desespero querer evoluir lá no plano espiritual, porque nós tomamos contato com a nossa realidade. Aí o nosso anjo de guarda até dá risada, né? Fala, não, menos, vamos mandar 5% e você ainda vai reclamar bastante do teu fardo. Então lembra que é 5%, 10% para exagerar, né? E aí a gente vê o tanto que a gente se perde na ilusão. Chega aqui, a gente fala, eu preciso ter uma boa escola, para ter um bom emprego, para ganhar bastante dinheiro. Aí eu preciso dar uma boa escola para o meu filho, para que ele possa, né, também arrumar um bom emprego, ganhar bastante dinheiro. E eu tenho necessidade de ir para a praia todo ano. Quem falou? Se Deus achasse que eu tinha necessidade de mar, me faria eu nascer lá, né? Não precisaria viajar tantos quilômetros para chegar lá. Então a gente vive uma ilusão tão grande de achar que a vida é isso. Mas todos nós temos consciência, porque está gravado na consciência, o verdadeiro motivo de estarmos aqui. É aí que vem o medo da morte. Esse é o problema. Então, só definindo o que são as ilusões. Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Não sei se vocês já ouviram falar de um filósofo, chama Telêmaco. É um nome desconhecido praticamente da filosofia, mas todo filósofo, ele cria um estilo de vida e depois ele vive em cima daquilo que ele criou, e aí a partir daí então ele arruma adeptos que simpatizam com o mesmo tipo de filosofia dele. Só que quando ele desencarnou e ele chegou no plano espiritual e viu que não era nada daquilo, foi uma decepção muito grande. Isso aí está lá no livro O Céu e o Inferno. No capítulo 4, está lá, ó, a consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes. Então, quer dizer, chegou no plano espiritual, e aí falou, e aí? E agora? E a espiritualidade está lá, olha, a vida é isso, querendo ou não, aceitando ou não, né? Você criou uma ilusão a teu modo, a moda da casa, e não é assim. Então todos nós ficamos decepcionados quando chegamos no plano espiritual, porque a gente acha que faz muita caridade, a gente acha que ajuda, né? Os amigos também são oradores aí, viajam também para fazer palestra, e às vezes as pessoas falam assim, mas você faz tanta palestra, né? Eu cheguei a fechar 2019 com 210 palestras no ano, e aí falou, nossa, mas isso é que é caridade. Eu falei, não, meu amigo, pela palavra um dia eu desviei as pessoas do bom caminho, pela palavra agora eu tenho que trazer de volta. O que eu estou fazendo é apenas caminho de volta para casa. Cada um de nós está no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, na situação financeira certa, apesar das casas lotéricas provarem o contrário, né? Que está abarrotado de infeliz lá, né? Ah, vou fazer uma fezinha, porque Deus deve ter errado na minha reencarnação. E aí, a gente acaba perdendo a oportunidade de aceitar a vida como ela é. Precisamos pensar nisso. Eu pergunto para vocês, tem alguém desiludido aqui, ou já se desiludiu alguma vez ou não? É uma pergunta retórica, né? A gente faz por obrigação. Mas olha lá, somos nós mesmos que nos iludimos,
por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Então, quer dizer, se eu estou decepcionado ou desiludido, é um problema meu. Sou eu o responsável por isso. Eu criei expectativa com relação ao outro. A gente tem o costume de falar, é porque minha esposa é perfeita, meu marido é maravilhoso, que meus filhos são os melhores, e daqui a pouco eles vão me decepcionar em alguma situação. E aí? Por quê? Porque nós criamos expectativas em cima de pessoas, e só existe desilusão porque um dia houve uma ilusão. Simples assim. Então, se eu estou desiludido, é porque um dia eu me iludi com aquela pessoa. Ainda assim, o problema é meu. Então, é como eu vejo a vida que eu tenho que analisar. Eu estou feliz ou estou infeliz? Se eu estou infeliz, por quê? A espiritualidade pode me perguntar isso quando eu chegar lá. Eu vou falar, você está feliz? Não, eu estou infeliz. Por quê? Ah, porque fulano... Não. Não cita o nome de ninguém, não. Por que você está infeliz? Porque ninguém é responsável para me fazer feliz ou infeliz. Eu me permito ser infeliz com o que o outro diz. Eu me permito ser infeliz com a ofensa do outro. Eu me permito. Simples assim. Para ter uma ideia, o problema está em nós. Lembra que eu falei no começo, tá? Eu preparo a palestra para mim, vocês vão se encaixar só num exemplo ou outro que eu dei aí. Mas o que vocês veem, por exemplo, nessa imagem? Ela é uma árvore torta, né? Escutei ali, uma árvore torta. E aí um sábio chegou para os discípulos e disse assim, eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Imagina que estava dando torcicolo neles lá, né? Tentando imaginar como é que seria essa árvore na posição correta, se o vento soprasse mais daqui para lá, se tivesse mais galhos pesando do lado de cá, e ficaram filosofando horas, até que desistiram e perguntaram para o sábio, tá, qual é a moral da história? E o sábio falou, qual foi a pergunta inicial? Ver a árvore na posição correta, falou, deixam de ser teimosos, admitam, essa é a posição correta, ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque vocês gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. E aí eu pergunto, quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas amizades, no trânsito, onde todos os dias nós estamos tentando endireitar essas criaturas de acordo com o nosso ponto de vista, como se elas estivessem erradas. A nossa infelicidade vem justamente quando eu não consigo atingir o meu objetivo. Eu posso estar feliz no meio da rua, dirigindo, cantando uma música. Alguém me fecha, acontece o que a Carla falou aqui na frente. A pessoa já se contamina com aquela raiva, ela fica ali à beira do infarto no volante, onde já se viu uma pessoa dessa fazer isso, por que não tem um policial aqui? E o outro foi cantando embora, e a gente está aqui à beira do infarto por causa de uma coisa que não aconteceu nada, só me fechou, não bateu, foi embora. Então eu me permiti naquele momento ser infeliz, deixando-me contagiar pela energia negativa do outro que fez uma coisa errada. Mas que bom que não aconteceu nada. Então olha como a gente precisa rever os nossos conceitos para fazer diferente. Porque nós temos uma séria mania de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Nós queremos manter o controle da situação, que as coisas têm que sair daquele jeito, se não for daquele jeito está errado, e porque a gente fica preocupado, incomodado, e está incomodando lá ou não? Eu estou falando, a gente tem mania de controlar a situação, eu estou acabando de falar. É uma pegadinha, viu? Foi uma pegadinha, deixa eu consertar lá rapidinho, né? Pronto. Então, observa que não é quando eu quero fazer a coisa, não é quando eu quero, é que é instintivo.
Há milênios a gente vem agindo dessa forma. Por isso que a reforma interior é tão complicada. Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem que mudar, mas ao mesmo tempo está cometendo o mesmo hábito que tínhamos anteriormente. Aí vem a culpa. Quantas pessoas falam, eu prometi que eu não ia falar isso, eu prometi que eu não ia fazer tal coisa. Sem culpa, gente. Sem culpa. Sabia que o arrependimento, mesmo sem a reparação do erro, é a coisa mais linda que existe? Porque a partir do momento que eu estou arrependido por qualquer coisa que eu tenha feito, isso já é crescimento espiritual. Porque eu já estou admitindo que eu posso estar errado. Olha que interessante. Ah, mas o que adianta estar arrependido? Tá, não adianta nada. Né? Porque logo em seguida do arrependimento vem o sentimento de culpa. Aí eu estou arrependido e me sentindo culpado. Não adiantou nada. O que eu teria que fazer? Reparar meu erro. Mas se ainda não tem coragem de reparar o erro, o arrependimento e o sentimento de culpa já é um crescimento, que chama-se contenção. Eu estou me contendo para não falar o que eu gostaria ou que supostamente a pessoa merecia ouvir. Eu estou me reservando disso. Então são coisas, eu não estou trazendo novidade nenhuma, concorda comigo? Não tem novidade nenhuma que eu estou trazendo aqui. Acontece que muitas vezes a gente parece que finge que esquece desse tipo de coisa. A gente tem dificuldade em lidar com essa situação. E aí fala, e agora? O que eu faço comigo? Né? Alguém consegue responder essas perguntinhas básicas aí? Quem é você, do que gosta, em que acredita, o que deseja? A gente não sabe. A gente fica aí, e aí? Fala de você. Ah, sei lá, sou casado, tem tantos anos. Não, fala o que você sente, o que você pensa. Eu vejo isso lá na clínica, que eu me formei há 2 anos, né? No meio da pandemia aí, e eu comecei a atender. E eu vejo as pessoas chegando lá, e eu faço esse tipo de pergunta. E a pessoa fica, não sei. Mas o que você sente? Porque a gente não sabe dar nome ao sentimento. Então, o que a pessoa começa a falar? Ah, eu estou assim porque o meu marido, ou porque a minha esposa, ou porque o meu filho, ou porque... Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. E eu estou lá para quê? Para a pessoa juntar os cacos dela. Para resolver o que ela vai fazer. Então, é interessante. O que é mais interessante é que há 18 anos eu faço entrevista na Casa Espírita. Então, eu estava precisando do diploma mais para poder oficializar, mas eu já faço isso há muito tempo. E é muito mais fácil conversar com espírita com relação aos problemas. Porque a gente pode entrar no quesito reencarnação. Está tudo ali, né? Na psicanálise a gente pega o desenho do iceberg, que fica aquela pontinha para o lado de fora e o resto tudo submerso. E a gente fala, olha, isso aqui é o id, é o nosso consciente, isso aqui é o ego, isso aqui é isso aqui é aquilo. Tá, a gente vai explanando. Para o espírita, eu já falo, tá vendo essa parte de baixo aqui? É o perispírito. Está tudo aí. Está tudo registrado o que tem de bom e ruim ao longo dos milênios. Tudo. Mas o perispírito é como se fosse um HD de um computador, a memória do nosso celular. Ele registra tudo, o que é bom, o que é ruim, ele não sabe diferenciar. Mas o ser inteligente, o espírito que somos nós, quando faz a leitura no perispírito e encontra tudo isso bagunçado, joga para o corpo e o corpo sofre. Lembrando que 95% de todas as doenças existentes têm origem no nosso estado emocional. Está tudo aqui, ó. Eu estou incluindo o câncer, tá? Quem fala isso? Joana de Ângeles, no livro O Autodescobrimento, numa passagem que tem lá, que ela diz assim, que uma mágoa alimentada por muito tempo pode danificar células que estão nascendo em nosso organismo.
Elas tentam se regenerar, pois é de sua natureza, mas eu continuo alimentando aquela energia negativa da mágoa, e aquela célula pode se transformar numa célula cancerígena. E aí eu desencarno por um câncer e falo, era meu karma. Às vezes não. Às vezes eu fui duro, não perdoei, não aceitei. E a pessoa, montei uma palestra também sobre perdão. E a pessoa diz assim, mas tem coisa que é muito difícil perdoar. Eu falo, sim, concordo com você. Às vezes a traição foi muito grande, às vezes o prejuízo financeiro foi muito grande, atrapalhou a tua vida, seguir tua vida. Eu falei, mas só o fato de você não sofrer na presença do ofensor, isso já é perdão. Mas o perdão eu não tenho que voltar do jeito que era? Não. Até Jesus falou, seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Você foi picado uma vez, você tem que manter uma certa distância. Já não dá mais para confiar naquela pessoa como eu confiava antigamente. Não dá mais. Mas eu preciso fazer o quê? Manter uma certa distância, mas não sofrer no mesmo ambiente. De repente eu estou numa festa, aquela pessoa apareceu lá depois de tantos anos, e eu fico ali com taquicardia, com sudorese, incomodado, porque eu não dou conta de permanecer no mesmo ambiente com aquela pessoa, porque eu fico remoendo aquela cena. Olha que interessante. Então a gente vai fazendo assim, eu sou do bem, sou honesto, sou perseverante, tal. A gente vai criando desculpas. Será que eu sou mesmo? Sou do bem, já não faço mais o mal pelo mal. Sou honesto? Sim, pago minhas contas em dia. Mas será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa, na hora de falar, eu falo outra para poder agradar alguns. Na hora de fazer aquela coisa, eu faço outra diferente para poder não magoar outros. E o que eu sinto fica completamente bagunçado, porque eu fiz a vontade do outro e não a minha. Tá? Então, tem que rever, tem que mudar isso aí. Por isso que Jesus falou, as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus. Fiquei brabo, falei, como assim? Né? A gente está se esforçando tanto, e ele vem e fala que eles vão entrar primeiro que a gente. Mas sim, quem são os publicanos? Aqueles que são materialistas. Eles pensam, falam, fazem, sentem, tudo alinhadinho para o lado errado. Quando se voltarem para o bem, eles entram. E a gente vai estar aqui na terra ainda tentando agradar um, tentando agradar outro, né? Fazendo a vontade de um, fazendo a vontade do outro, e o que a gente sente fica completamente bagunçado. Olha como é complicado isso, né? Sou perseverante. Vamos quebrar isso também? Eu garanto que 90% das pessoas que estão aqui tem um livro na prateleira com marcador de página no meio porque não acabou de ler. Então lá se foi a perseverança também, né? É desse jeito. No que acreditamos? Em dias melhores. Que lindo, né? O que eu estou fazendo para ajudar a promover dias melhores? O que desejamos? A paz universal. Lindo isso. No papel é lindo. Vou fazer uma pergunta básica para vocês. Pode pedir ajuda aos universitários, né? Vocês estão do lado do bem ou do lado do mal? Do bem? Então vamos lá. Vou fazer uma colocaçãozinha antes. Se eu sou uma pessoa pessimista, de mal com a vida, acho que está tudo errado, que está indo de mal a pior, que Deus está perdendo o controle de tudo, por mais que eu queira estar do lado do bem, eu estou alimentando as trevas com minha energia negativa. Se eu sou uma pessoa otimista, de bem com a vida, acredito que está tudo certo, que Jesus é o governador do planeta, que tudo vai ficar bem, mas no tempo dele e não no nosso, né? Então eu estou alimentando a luz com a minha energia positiva. Então,
vocês vão de convir que dentro das 24 horas, nós alimentamos muito mais as trevas do que a luz. Porque é o nosso perfil. Mas eu falo de novo, sem culpa. Nós estamos descobrindo isso agora, tá? Evolução é devagarzinho. Nós vamos começando a tirar o pezinho do lodo. É devagar. Eu sempre falo, conhecimento não é elevação espiritual. Pode decorar todas as obras que existem. Não vai evoluir. Evolução mais mudança de comportamento, sim, é evolução espiritual. Porque quando Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita, não pela quantidade de livro que ele leu, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Então, quem é o verdadeiro espírita? É aquele que está pegando um pouquinho que ele já aprendeu e tentando colocar em prática. Pode observar, dentro da casa espírita, que todo mundo fala a mesma língua, dá confusão, não dá? Eu não conheço uma casa espírita que não teve confusão, com diretoria, dirigentes, trabalhadores, aquela coisa, sempre dá. Imagina a gente lá fora conversar com quem não pensa como nós. A briga é feia. Então tá lá. Para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Eu estou pegando pesado, gente? É porque vai piorar um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi? Ah, já está acostumado a apanhar da Carla, então tá bom. Então, menos mal. Então é rapidinho, só um balanço básico. Quantos amigos você manteve? Porque fazer amigo basta ser apresentado e conviver um pouquinho com ele. Mas quem tem amigo de longa data sabe o tanto que é difícil manter aquela amizade. As manias que a pessoa tem, os atrasos que dá nos encontros, a opinião de futebol, a opinião política, então nem vou falar, né? Jesus falou que ia colocar filho contra mãe, mãe contra filho, a coisa virou uma loucura. Mas então, quer dizer, é um relacionamento você ter um amigo de longa data, literalmente. Em que consiste sua trajetória amorosa? Cada um tem sua resposta. Como temos educado nossos filhos? Quanto está havendo de alegria em nosso dia a dia? São perguntas básicas que a gente costuma fazer. E a gente tem que se fazer essa pergunta para saber, e aí? O que eu faço comigo agora? Não é com o outro, né? Porque olha que tristeza. Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, gente, quem vai sentir a nossa falta? Porque todo mundo aqui já foi em velório, né? Qual é o assunto que dá lá? Política, religião, futebol, Big Brother, né? Tem gente que vai em velório para falar mal do defunto, já viram isso já também? É. A pessoa chega lá, você conhecia o fulano? Conheço, era meu amigo, mas é teimoso, hein? Mas é difícil essa criatura. Então, é desse jeito. Agora, daqui a pouquinho, seremos nós que estaremos sendo visitados naquele caixotinho ali. Quem garante que eu chego em Fernandópolis hoje? Eu não sei a minha programação reencarnatória. Eu não sei se está programado para puxar minha ficha hoje, né? E aí? Há 2 anos atrás, eu estava aqui em São José do Rio Preto, estava indo embora, chovendo, frio, 10 horas da noite, estava atrás de um caminhão, chegando em Votuporanga, aquele vapor do caminhão, e de repente o caminhão abriu, achei que ele ia ultrapassar alguém, e não. Tinha uma árvore caída no meio da estrada. E eu abracei ela com o meu carro, que deu perda total, e eu não fiz um arranhão. Aí as pessoas falam, mas você estava fazendo caridade, por que Deus permitiu? Aí eu respondo o que a molecada costuma dizer, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu estar fazendo o bem hoje, mas o que eu plantei no passado, eu tenho que colher. Está
tudo dentro da programação. A minha proteção foi, eu não fiz um arranhão. Conforme eu bati, o vidro já quebrou, começou a chover dentro do carro, estava cheio de caco de vidro, mas já tive que sair pelo vidro, porque já alguém gritou atrás, era um motoqueiro que vinha, bateu também na árvore, e eu já fui tirar ele da pista, porque vinha vindo mais caminhão, aquela coisa. Enfim, foi uma loucura, saímos de lá 3 horas da manhã. Mas foi uma delícia. Sabe por quê? Porque o policial rodoviário, ele falou, você é espírita, eu vi livro dentro do teu carro. Eu falei, sou, você também é? Ele falou, não, eu sou evangélico de berço. Ele falou, só que eu fugia da minha mãe e do meu pai, e eu ia no centro espírita para poder comer sopa, que eu estava com fome. Eu respeito muito o espiritismo. Vamos conversar um pouquinho? E lá, 2 horas da manhã, a gente sentado no meio-fio, todo molhado, de chuva, no escuro, conversando. Dá para tirar pérolas de lugares ruins. E foi maravilhoso. Foi gostoso. Porque falar bens materiais, o seguro paga. Né? Mas aí, uma oportunidade dessa, quando a gente teria? Então, são coisas assim, ó. Quem vai sentir a nossa falta? Porque, olha lá, é na reta final que nosso passado nos calará e responderá por nós. Olha que cena mais triste, tá? Então, gente, é isso. O que nós estamos fazendo? O que eu posso fazer a partir de agora? Jesus disse o seguinte, ele nos libertou da culpa há 2000 anos. A gente se sente culpado porque está acostumado a se sentir culpado há milênios aí batendo no peito, minha culpa, minha máxima culpa, mas chega, bateu demais no peito já, né? Quando a prostituta ia ser apedrejada pelos homens, Jesus entrou na frente e disse, aquele que não tiver culpa, atire a primeira pedra. E aí, gente, não ficou por isso. Ele pegou uma varinha e escreveu na areia, traição. E o homem que já tinha traído, ele viu aquilo, disfarçadamente jogou as pedras e foi embora. E colocou ganância. E ele foi lá, o homem que se identificou, que era ganancioso, jogou as pedras e foi embora. E ele foi colocando o que cada um carregava no seu coração. Até que então, ele perguntou, onde estão aqueles que te condenavam? Falou, se foram. Falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que ele quis dizer com isso? Não interessa o que você fez e o que nós fizemos até agora. Põe uma pedra em cima e começa do zero. Tem uma frase que diz, não importa quanto tempo você esteja andando para o norte, com apenas uma volta contrária, você começa a andar para o sul. Ele não falou que ela estava isenta da culpa. Ele falou, coloque uma pedra em cima e começa do zero. O que ela plantou ali, até então, ela vai colher. Mas que comece a plantar coisa boa a partir de agora, é o nosso caso. Podemos plantar a partir de agora coisas boas. Esse é o caminho. Ficou uma frase aqui que não era para ter ficado. Ela não fazia parte. Mas essa imagem aqui mostra a parábola do filho pródigo. Eu me considero filho pródigo, e vocês? É vaidade da minha parte ou não? Não, né? Porque o filho pródigo é filho problema. Não é filho prodígio, né? Eu me considero um filho problema aí do passado. Então, só relembrando a passagem, Jesus falou assim, o que aconteceu? O filho pródigo, ele chegou para o pai e falou, pai, dá minha parte da herança que eu vou cuidar da minha vida. E o pai vendeu metade dos bens, deu para ele, e ele saiu para o mundo, perdeu aqui, perdeu ali, foi passado para trás lá, daqui a pouquinho se viu sem nada. E aí ele voltou para casa, o que os outros vão falar? Né? E aí ele pegou e arrumou um emprego numa fazenda, e botaram ele ali para alimentar os porcos.
O problema é que ele se viu uma noite literalmente dormindo com os porcos. Ele chegou no fundo do poço mesmo ali. E a gente só chega no fundo do poço, assim, só engole o orgulho quando chega lá, né? Tem gente que continua cavando ainda, mas não tem jeito. E aí então, o que ele fez? Admitiu, falou, não mereço nem ser chamado de filho, mas o mais humilde dos servos de meu pai vive com muito mais dignidade do que eu. Falou, eu vou voltar, eu não mereço mais ser chamado de filho, mas eu vou trabalhar para o meu pai. E ele decide voltar, o pai fica sabendo da vinda dele, mata a melhor novilha, contrariando outro filho. Olha, o senhor nunca me deu um carneiro para comemorar com os amigos, e esse aí vai lá, perde tudo, e um senhor ainda comemora com uma festa? Falou, mas esse filho é a ovelha desgarrada que volta para o rebanho. Você sempre esteve do meu lado, sempre teve meu apoio. E outra, tudo que eu tenho agora é seu. Mas por que a gente não volta para casa, sabendo que o nosso pai nos espera de braços abertos com uma festa? Sabe por quê, gente? Porque quando nós pegamos os bens do pai, que foram todas as encarnações, e aí a gente saiu para o mundo tendo poder, tendo dinheiro, passando por cima de um, ofendendo, humilhando, magoando. Agora, se eu quiser voltar para casa, eu tenho que fazer exatamente o mesmo caminho de volta. E aquele que eu ofendi, eu tenho que pedir perdão. Aquele que eu magoei, eu tenho que reparar meu erro. Aquele que eu feri, eu tenho que cuidar das feridas. Está acontecendo isso com vocês ou não? Tem gente difícil dentro de casa ou no trabalho que estão cobrando coisas que vocês acham que não merecem? Instintivamente eles estão dizendo, você vai ter que me amar, vai ter que gostar de mim, senão não vai subir não, né? Porque são os degrauzinhos que a gente atropelou. Não tem jeito. Por isso que é difícil voltar para casa. Eu vou só fazer um comentário bem breve, tá? Desse livro. Não ia nem publicar. Falei, não, deve ser vaidade, não vou publicar livro. Estava prontinho. Eu falei, mas se a espiritualidade achar que eu devo publicar, então me manda um sinal. E tem que ser um sinal assim, uma tijolada para lá, né? Eu sou meio ruim para sinal. E aí um dia eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, lá perto de Fernandópolis, e o amigo falou assim, ó, se um dia você lançar um livro, eu abri uma editora, eu não vou te cobrar nada da parte da editora, você só paga a impressão. Porque você anda bastante, viaja bastante, você vai divulgar a minha editora por aí. Olha o sinal aí. Falei, tá bom, o livro está pronto. Ele falou, pode mandar. Cheguei aqui em São José do Rio Preto, uma pessoa pegou e falou para mim, você estava escrevendo uns artigos assim, assim? Falei, sim. Falei, eu já recebi um sinal da espiritualidade que eu devo lançar o livro. Falou, quantas exemplar você vai fazer? Eu falei, vou fazer 1000, vou financiar pelo Banco do Povo, porque eu estou trocando de profissão agora, está meio difícil a coisa, né? Aí ele falou, não, manda fazer 3.000. Eu falei, mas eu te pago como? Depois a gente vê. E eu falei, bom, então vou mandar fazer. E aí, a fotógrafa, falei para ela, quero fazer uma foto lá na ponte rodoferroviária do pôr do sol, que é a capa do livro. E ela falou, vamos fazer mais algumas fotos? Falei, não, eu não estou em condição agora, só quero a foto. Ela falou, mas é presente para o livro. E fez mais de 200 fotos em alta resolução, que dá para fazer até outdoor. 3 sinais eu recebi da espiritualidade. Então o livro foi lançado a R$25, R$5 eu deixo para casa, R$10 eu estou guardando para devolver o capital, e os outros R$10 é para me ajudar na divulgação, porque eu viajo bastante, combustível ficou caro, manutenção de carro, e eu não estava dando conta, então eu falei, não, eu fico com R$10 do livro para me ajudar. Então, o livro são capítulos pequenos, letras grandes, eu já sei que o espírita nem todo mundo gosta de ler, então não leva mais do que 5 minutos por capítulo. Dá para ler um por noite, mesmo que chegar às 3 da manhã. Né? É de 3 a 5 minutos o capítulo, pequenininho.
Eu estou falando sobre os assuntos do dia a dia, o perdão, a mágoa, a tristeza, a depressão, tudo aquilo que nos aflige hoje de uma forma, como eu fiz a palestra hoje, muito rica de exemplos, e eu não deixei alterar o português, porque eu falei, ó, eu sei também usar o dicionário de sinônimo do Word, tá? Mas eu não quero. Eu quero fazer simples para que todos possam entender, mesmo que tenha pouca leitura. Então foi assim. Quem tiver interesse, eu tenho um pouco ali fora, fica à vontade, está sendo vendido a R$25. Pix, dinheiro, maquininho não trouxe. Ou de repente pode marcar e depois paga, né, Carla? Pode? Ótimo. Aí deixa o nome com a Carla, semana que vem aí paga, depois ela me passa um Pix. Que Jesus nos envolva, nos ampare, nos proteja. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. É muito bom a vibração que eu senti aqui. Me senti um carinho muito grande, um acolhimento muito grande aqui. Gratidão por tudo. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Ô Gilson, pega mais um livro dele lá, por favor. Que bom. Legal, né? A turma vai ficar feliz, quer ver? Pessoal, nós vamos sortear uns livros e adivinha? Nós vamos sortear 2 desse. Será que eu sou quem eu penso que eu sou? Ai, Senhor! Não é não. Mas não é mesmo. Pode ler o livro. Não é mesmo. Se é muito mais. O Reinaldo vai abrir ali o sorteador de livro dele. E nós vamos sortear 2 desse. Número 19. Depois você leva para ele autografar. Mais um dele. Vai lá, pessoal. Torcida. 57. Ah! Será que eu penso que eu sou quem eu sou? Amores, tem mais livro dele lá fora, tá? E a gente vai sortear aqui, como é habitual, os livros espíritas. Número 46. 46 para levar para casa o livro Pão Nosso. Não, deve ser de trabalhador. 64. 64 não? É. 62. Pão Nosso. Esse livro são trechinhos do Evangelho comentado por Emmanuel. Você vai gostar, meu amor. Número 2. Número 2, não? 2? Oh, meus amores, vocês! Aqui, ó. Tem Boa Nova? Não. Então esse livro não pode faltar. Número 61. Vai lá buscar. Pensamento e Vida. Ó. Tem esse livro? Não. Ai, que bom, que bom, que bom. Não, vamos ler. Que bom, que bom, que bom. Meu amor. Número 83 para Kardec. Garoto. Ei, que delícia.
Show de bola. Pessoal, 2 recadinhos. Primeiro, cupomzinhos fiscais. Quando alguém perguntar, quando vocês forem fazer alguma compra, quer o cupom fiscal? Você fala, quero! Vou levar para o Aeluz. Tá? Aceitem, pega aquele cupomzinho, porque isso para instituição é bênção. A gente joga lá no site, só que é por volume, né? Porque a gente ganha 2, 3, 5 centavos, 10 centavos por cupomzinho. Mas no volume é muito bom para a instituição, né? Reverte em dinheiro. Então, aceitem os cupomzinhos e nos ajudem. E outro recado. De segunda a sexta-feira, a gente faz uma reflexão no Evangelho, ao vivo, pelo Instagram, todo dia, de segunda a sexta-feira. Por que a gente faz isso? Às 7h30 da manhã. Porque a gente precisa cuidar da nossa cabeça, a gente precisa cuidar do que a gente ingere mentalmente. Geralmente, a gente ingere coisas ruins, né? Porque é hipnótica a tela do celular, é hipnótico o YouTube, é hipnótico um vídeo engraçado. Então a gente fica de um conteúdo para outro sem agregar em nada para a sua vida. Então o bem precisa disputar com o vazio, né? Então começamos a fazer esse evangelho, já faz 3 anos que a gente está fazendo esse evangelho ao vivo. E assim, eu falei, a gente não é de divulgar, né? Mas eu falei, não, tá na hora de começar a divulgar, porque os depoimentos das pessoas que seguem diariamente é assim, Carla, se não fosse esse momento, eu não sei como eu teria enfrentado tal crise. Então, crises chegam, né? A gente é desafiado o tempo todo e a gente precisa estar preparado. A gente precisa construir a nossa casa na rocha. A gente precisa acessar os recursos mentais através da sustentação do nosso pensamento no Evangelho. Então, lembrem-se disso. É o alimento matinal, é o café da manhã. É o café da manhã, esse cuidado com o nosso sentimento, com o desenrolar da nossa vida. Hoje eu estava lendo um trechinho do livro Voltei, do irmão Jacó, pelo Chico Xavier, e ele foi espírita atuante e dedicado, mas ele chegou lá apagadinho, e isso está incomodando ele. Aí ele foi conversar lá com o pessoal sobre isso. Por que ele está tão apagado? Ele se dedicou, e aí ele caiu na real, né? Ele venceu a ilusão e falou assim, eu me preocupei muito em acender a luz dos outros, em ensinar, em mostrar a verdade, mas eu não cuidei do meu mundo íntimo. E sem acender a luz do coração, a gente não está preparado para enfrentar os desafios que a espiritualidade, a nossa espiritualidade, pede para expandir. Então me chamou a atenção, ele falou exatamente essa frase. Ah, meu Jesus, por que eu não cuidei mais de mim? Por que eu não cuidei mais de fazer silêncio mental para escutar a sua voz divina? É isso. Vamos pensar em fazer mais evangelho na nossa vida para estar integrado ao divino. Isso não pode ser deixado para depois. Isso é para agora. Certo, meus amores? Então fica o convite de segunda a sexta pelo Instagram, 7h30 da manhã. E toda terça-feira o Ociander e a Estela estão pelo Facebook às 8 da manhã. Ok? Não tem defesa. Algum lugar vai te cercar. Ok?
É isso, meus amores, vamos à nossa prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, envolvidos nessa atmosfera única, amorosa, intensa, que nos toca às profundidades da alma,
rasgando as sombras que nos prendem, as dores, as desilusões, as angústias, e resplandecendo dentro de nós, Senhor, a fortaleza e o vigor das faculdades naturais do Espírito, para termos contigo, Senhor Jesus, para termos contigo em ações, em intenções, em vibrações. Meu Jesus, tudo nessa noite hoje nos convida a segui-lo. Tudo neste momento hoje nos chama, Divino Mestre Jesus, para o teu caminho, para a tua verdade, para a tua vida. Senhor, desperta-nos, desperta-nos para as boas ações. Viemos neste mundo para vencer batalhas, para brilhar e expandir virtudes e potenciais. Senhor, Senhor, não nos deixes caídos, rastejando nas lamas, no lodo das sombras que a matéria tenta nos impor. Meu Jesus, queremos vibrar contigo, travando a batalha entre o bem e o mal dentro de nós, entre a luz e a sombra, em nosso próprio íntimo, e encontrando no teu amparo, no teu amor, nos teus exemplos, o divino caminho da redenção. É só assim, Divino Mestre Jesus, que poderemos nos chamar fiéis servos da tua seara. Queremos hoje nos comprometer com mais intensidade a caminhar contigo. Queremos segui-lo, enfrentando as dores, as dificuldades do mundo, com o coração fervoroso, com o coração de quem se decidiu amar, vibrando e acendendo a luz da esperança por onde passarmos. Meu Jesus, não nos deixe esmorecer. Queremos ser-te fiel e dedicado servidor. Muito obrigada, Divino Mestre Jesus, por essa noite, por essa oportunidade, pelos aprendizados, pelos abrandamentos em nosso coração. Meu Jesus, obrigado, muito obrigado, e que assim seja.